Vamos lá. Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, Senhor. Te agradecemos as curas, te agradecemos as bênçãos derramadas na nossa vida, na vida da nossa família, das pessoas que estão aqui reunidas, Senhor, das tuas filhas e filhos, Pai, que estão aqui para ouvir, Pai, e aprender mais de Ti. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Nós te agradecemos pelo teu ensino, porque o Senhor sempre nos ensina todas as coisas. Obrigado, Espírito Santo, por nos ensinar a sermos como Jesus, a sermos como Cristo Jesus, a sermos os filhos de Deus, os filhos maduros do Senhor, através do teu ensino, Espírito Santo, e nós já te agradecemos por isso. Hoje nós vamos ter mais uma aula, mais uma vez nós te pedimos para o Senhor nos ensinar e ensinar a cada um, porque o Senhor nos conhece. Então, Espírito Santo, eu te peço para que o Senhor abra o nosso coração e abra a mente de cada um aqui do jeitinho que o Senhor sabe que cada um entende. Então, Espírito Santo, eu já te agradeço por mais esse dia, por mais essa reunião. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite para vocês que entraram depois aqui, que nós já tínhamos, Maria já tinha começado a orar. A Rê tá aí, a Fabi. Nossa, um monte de gente. Hoje é o dia do Clube da Saudade, né? Um monte de gente que a gente não via aqui, Samuel. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui. Hoje a unção está poderosa aqui para a gente aprender mais. Samuel, você falou sobre a questão que o volume estava baixo. Aumenta o volume do seu computador, vê se é no seu computador, tá bom? Vê se melhora, tá? Então, meninas e meninos, nós vamos começar hoje, nós vamos dar continuidade, né? Vamos começar agora sobre o evangelismo. Nós aprendemos na última aula que nós recebemos uma missão. Todos nós temos um chamado, que é o chamado de pregar o evangelho, né? Que é o ID. O ID foi dado para todos. Não importa se você é pastor, mestre, profeta, evangelista, missionário, não importa qual o seu chamado ministerial e qual o dom que você tenha. Né, nós já estudamos os dons, vamos estudar mais para frente os ministérios. Você tem um chamado, você tem. Você foi comissionado por Deus para pregar o evangelho, para levar as boas novas. E nós aprendemos também que nós somos embaixadores de Cristo aqui na Terra. Nós temos a missão aqui de representar Cristo assim como ele é. Né? Assim como Cristo é, nós somos. Então, onde nós chegarmos, onde nós estivermos, Cristo estará. Né? Isso nos foi dado como um presente para mim, é você ser um embaixador de Cristo na Terra, você ser reconhecido como embaixador. E nós vimos na aula passada o seguinte, que o embaixador, ele é o representante máximo de um determinado país onde ele estiver. Se eu sou embaixadora do Brasil e eu estiver lá na Alemanha, ninguém da Alemanha pode tocar em mim, ninguém da Alemanha pode fazer nada comigo, porque no território onde eu estarei é a nação brasileira que está. Eu estarei representando a nação brasileira. Então, nós temos esse poder. Então, onde nós estivermos, nenhum mal, nada pode nos tocar, porque nós somos embaixadores de Cristo. Nós temos o poder que ressuscitou Jesus dos mortos, ele habita em nós. Né? Mas nós vamos dar continuidade, porque eu amo demais essa parte dos embaixadores, deixa eu vou falar só dela. Nós vamos falar sobre os tipos de evangelismo que foram deixados claros na Bíblia, tá? Claros. Tiveram outros. Mas esses, né, como a apostila pega alguns exemplos, ela pega os exemplos mais claros, né? Porque existe o evangelismo pessoal, que ele é um aconselhamento, uma visita, uma abordagem, uma oração. Quer dizer, eu, Denise, vou sair sozinha, ou qualquer um de nós aqui vai sair sozinho, está na rua.
e vai encontrar uma pessoa, e aquela pessoa vai vir, a gente vai começar a conversar com ela. Eu faço muito essa parte de aconselhamento, gente, não é porque eu quero, né? Mas é porque as pessoas me procuram, então eu posso falar dessa parte do aconselhamento. E eu rodo, escuto a pessoa, mas eu chego lá em Jesus. Eu falo de Jesus para a pessoa. Eu sempre chego à conclusão de que a resolução do problema dela é Jesus. O problema dela, seja qual for, Jesus é suficiente. Então, assim, é uma parte, assim, às vezes eu nem conheço a pessoa bate na minha porta para conversar comigo, me encontra nos lugares e começa a falar. Gente, foi muito, muito interessante, eu vou contar esse testemunho agora. Foi acho que foi quarta-feira da semana passada, eu estava tranquila aqui no trabalho, e eu saí para olhar vestido, que eu vou ser madrinha de casamento, aí fui olhar, né, essa questão de vestido e tal. Aí, na volta, eu peguei um Uber, muito mais prático andar de Uber aqui na minha cidade, rapidinho. Gente, na hora que eu estava chegando aqui no meu bairro, o motorista do Uber começou a falar comigo. Ele falou assim, Denise, quando falava aqui do seu bairro, eu começava a chorar se falasse que eu tinha que vir aqui do seu bairro. Eu falei, mas por quê? O que aconteceu? Aí ele me contou que ele sofreu um acidente. Ele estava saindo aqui do meu bairro, veio um cara bêbado, com carro desgovernado, e bateu nele na subida do morro. Ele estava indo no sentido ao shopping. Aí eu ouvi, gente, toda a história dele, eu conversei com ele, aí ele me falou que já tem 1 ano e meio, a perna dele ficou mais curta e tal, ele me mostrou o braço, gente, eu nunca vi o moço, ele parou o Uber na minha porta e começou a me contar o problema dele. Aí ele mostrou o ombro dele assim, gente, ficou todo, tipo, deformado, sabe? Né? Ele mostrou foto, fratura exposta, gente, o moço, ele chama Diego, ele simplesmente nasceu de novo. Ele pegou aquela super bactéria no hospital. Nossa, ele me mostrou as fotos, gente, eu fiquei horrorizada. Aí ele me contou que ele tentou suicídio 4 vezes depois disso. Aí eu comecei a perguntar para ele. Eu perguntei para ele se ele tinha filho, ele falou que tinha. Aí eu comecei a falar com ele, falei assim, olha, existe uma dor que é pior do que a que você sente, que é a dor dos seus filhos crescerem sem o pai. E peguei esse gancho e fui falando com ele, fui conversando com ele. No final, ele estava assim, tranquilo, ele falou assim, não, eu entendo, é isso mesmo. Hoje eu falei, não, agora você consegue trabalhar, você tem seus filhos, vai dar tudo certo. Entende que é uma pessoa que eu nunca vi, e ele veio me falar, e eu tive uma oportunidade de falar com ele palavras do céu, de sabedoria. Eu não lembro tudo que eu falei com ele, né? Nem vou entrar aqui, porque senão vai demorar muito, mas é isso. Isso é você estar ali, sabe, preparado. Qualquer hora, qualquer pessoa vai chegar até você e você vai ter uma palavra do céu para ele. Isso é evangelismo, porque evangelismo é boas novas. E a gente não precisa esperar que naquele momento a pessoa vai aceitar Jesus ali, não é isso. Mas a Bíblia fala que a palavra não volta vazia. Então, se você liberou uma palavra do céu para aquela pessoa, a palavra vai entrar no coração dela. E mesmo que não seja naquele momento, em algum momento ela vai aceitar Jesus, ela vai se render ao poder de Cristo, né? E o que acontece? Muitas vezes vai chegar para você também uma pessoa que está magoada, que está ferida, que já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas ela foi ferida, ela foi magoada por pessoas, ou aconteceram tragédias na vida dela que ela não teve suporte, e você vai ser esse suporte, você vai aconselhar essa pessoa. Porque eu não acredito nesse negócio de desviado, de desigrejado, gente. Me desculpa quem acredita, eu respeito, mas para mim isso não existe. Existe, a pessoa às vezes está passando, você não. Como você vai largar, sabe? Simplesmente você está com a alma ferida, você está precisando de aconselhamento, de apoio, entendeu? Porque tem gente que é assim, eu cansei de ver isso. Vai lá na igreja no domingo, vou reconciliar com Jesus. Aí durante a semana faz um monte de merda, afasta, aí daí 15 dias está lá de novo, eu tenho que reconciliar com Jesus.
Não é toda vez que tiver um problema, você vai reconciliar com Jesus. Toda vez que tiver um problema, você vai buscar Cristo, você vai buscar Jesus para que esse problema seja resolvido. Então, essa questão de essa questão de ter que reconciliar, mas tudo bem, né? Se a pessoa quiser fazer, faça com ela. Mas eu não acredito que na Bíblia isso seja assim, seja essa direção. Jesus, que é o nosso maior exemplo, né, de evangelista, ele evangelizava pessoalmente as pessoas. Mesmo ele tendo poder para cativar multidões né, da sua palavra, como aconteceu algumas vezes, sem dúvida, ele não abria mão de falar com cada pessoa individualmente, com as pessoas que chegavam até ele. Foi assim com Nicodemos, que a gente, lá em João 3, fala de Nicodemos, né, que teve um novo nascimento. A mulher samaritana, que foi lá na fonte lá da salvação, né, em João 4, fala da mulher samaritana. Zaqueu, que Zaqueu teve o arrependimento, e ele veio, né, ele foi para os pecadores, lá em Lucas 19. Hoje eu ouvi Lucas, acho que foi hoje que eu ouvi. Agora eu fico só escutando a Bíblia, eu não sei mais qual que eu ouço, que dia que eu ouço, eu sei que eu só ouço a Bíblia agora. Ele falou da mulher, com a mulher cananeia, ele falou individualmente com ela, lá em Mateus 15 fala dela. Ele falou ao jovem rico sobre a avareza, lá em Mateus 19 também fala. Então, assim, cada pessoa que Jesus evangelizou, ele foi de formas diferentes. Ele usava o que ele tinha ali, sabe? O que ele tinha por perto, ele usava como exemplo para poder evangelizar, né? Então, assim, a gente vê o quê? Que Jesus, ele não levou ninguém para a igreja, não, gente. Ele não fazia as pessoas se converterem ao judaísmo. Ele simplesmente levava para as pessoas a salvação, a cura, os milagres. Esse é o evangelismo. Eu não tenho que fazer evangelismo falando para a pessoa que ela tem que ir para a igreja. Não, eu preciso levar para ela a salvação, a cura, o ensinamento da palavra. Né? E, por exemplo, se você falou de uma pessoa, aí ela quer conhecer, olha, toda segunda a gente tem uma reunião, é online e tal, não tem placa de igreja, a gente só aprende da Bíblia. Maravilhoso, entendeu? É isso. A gente não tem que fazer com que as pessoas se tranquem em um prédio e fiquem lá sendo... Deixa eu aceitar a Helenice aqui, gente. Sendo muitas vezes vítimas de pessoas oportunistas. Então, assim, eu sou uma pessoa seguinte, tá, gente? Não sei, cada um faz de acordo com o que o Espírito Santo fala com ele. Conduz, que é ele que nos ensina. Eu falo para as pessoas da palavra, eu falo de Jesus, eu oro, eu falo sobre a cura, eu amo ensinar a Bíblia. Ah, minha filha, quer bater papo comigo e me fazer alguma pergunta da Bíblia. Mesmo que eu não sei, eu vou descobrindo na hora. A gente vai pesquisando e vai orando, mas eu não falo com ninguém que ele tem que ir para X, para A, para B. Se ele me perguntar, se a pessoa me perguntar, eu falo, olha, eu sou da Maravilhosa Graça, a gente reúne online toda segunda-feira, e é um grupo que a gente cuida dos outros e que a gente aprende a palavra. Né? E ponto. Aí agora também tem outro exemplo do evangelismo pessoal, que foi o exemplo que os discípulos seguiram de Jesus. Né? Os discípulos, eles seguiram esse exemplo, e eles fizeram também muito evangelismo pessoal. O André, ele leva Pedro e Filipe, e leva Natanael também a Cristo. Lá em João 1 fala, Pedro e João, eles tratavam o paralítico, eles trataram o paralítico, e por esse motivo ele falou de Jesus ao povo, quer dizer, eles fizeram um evangelismo pessoal com o paralítico, né? A gente não sabe nem o nome dele, só sabe que ele andou, né? Pedro evangelizava Simão, o mago, evangelizou, né? Filipe, ele evangelizou o etíope, que a gente lembra, lá em Atos 8, né, fala disso. Paulo evangelizou o procônsul, em Atos 13 fala disso. Paulo evangelizou o carcereiro, em Atos 16 fala sobre isso. E Paulo também, ele ensinava publicamente nas casas, em Atos 20 fala disso. Gente,
nós vamos ter uma matéria aqui no Rema, ó, desculpa, aqui na nossa reunião, é que eu estou com o Rema na cabeça, que nós vamos estudar só o livro de Atos, como era a igreja primitiva. E temos uma também que nós vamos estudar só o livro de Gálatas. Então, assim, nós vamos aprofundar muito em Atos ainda, por isso que eu estou indo agora mais superficial em Atos, tá? Porque mais para frente a gente vai mergulhar no livro de Atos. Inclusive, vai ter até atividade para casa, tá? Que vai ser resumo do livro de Atos. Já vou adiantando. Então, esse trabalho, o evangelismo, ele busca salvar as pessoas. E esse buscar e salvar as pessoas é algo absolutamente divino. Porque a gente tem que reconhecer que nós somos instrumentos na mão de Deus. Nós somos o canal, nós somos instrumento, nós somos usados por Deus, mas isso nenhum esforço humano nosso será efetivo para que esse evangelismo aconteça. Porque, gente, nós, na nossa própria força do braço, como que nós vamos convencer uma pessoa? Não vamos conseguir. É sobrenatural uma pessoa aceitar Jesus, aceitar o que Jesus fez, que Jesus morreu, ficou 3 dias no inferno, subiu, ressuscitou, e que Jesus curou todo mundo. A pessoa tem que ver isso além, porque se você for analisar como está o mundo hoje, o mundo é totalmente contrário ao que Jesus fez por nós. O mundo está perdido, as pessoas doentes, cheias de dívida, de divórcio, de prostituição, de roubo, só esse tipo de coisa. Então, nós, como é que eu vou sentar com a pessoa na minha carnalidade, pela minha vontade, e falar com ela? Não, minha filha, você tem que aceitar Jesus, porque Jesus acabou com isso tudo aí, resolveu isso tudo aí lá na cruz. Agora, como você está doida? Como que ele resolveu? Nós sabemos, por fé, pelo Espírito Santo, que isso aconteceu. E quem tem direito a desfrutar disso? Mas o que acontece? Então, nós, humanamente falando, não somos capazes de convencer. É o Espírito Santo que convence. E eu vou falar para vocês o meu exemplo. Minha amiga que me levou para Jesus, ela falou de Jesus comigo durante bastante tempo e eu fiquei curiosa. O Espírito Santo foi despertando uma curiosidade em mim. Até que um belo dia eu fui em uma igreja e aceitei Jesus. Ela nem lá na igreja estava comigo. Ela nem viu esse momento. Mas eu tenho plena convicção de que foi ela que me levou a Jesus. Foi através dela. Porque ela me apresentou um Jesus que era amor, que me aceitava do jeito que eu era. Cheia de problemas, cheia de defeitos. Meu Deus, brava, nervosa, estressada. Todos os problemas. Então, é assim, ela simplesmente foi o canal. Ela foi salva primeiro, continuou sendo minha amiga, não se afastou de mim em nenhum momento, continuou frequentando a minha casa, a filha dela ficava na minha casa durante o dia para ela poder trabalhar. Gente, ela continuou sendo amor na minha vida, ela continuou me amando. Porque tem muita gente que, no momento que aceita Jesus, acha que tem que afastar de todas as pessoas, porque o resto do mundo é pecador, o resto do mundo não é assim, gente. O evangelismo, você vai levar Jesus para a pessoa, simples assim. Você não vai julgar, não vai condenar e não vai afastar da pessoa, a não ser que tenha algum problema grave e que o Espírito Santo te direcione, né? Igual ele falou lá com os discípulos, para se chegar numa casa e não forem bem aceitos, para abanar a poeira da sola do sapato e ir embora. Fora isso, não, você só tem que amar a pessoa e entender que é o Espírito Santo que faz. Existe outro tipo de evangelismo, que é o evangelismo em massa. Billy Graham fazia muito isso, né? Gente, eu fico pensando, que doideira que era aquele negócio do Billy Graham. O Billy Graham, T.L. Osborne também fazia muito isso. Eu já li muitos livros dele. Que ele fazia aquelas cruzadas, TV, rádio, jornais, livros, púlpitos de igreja. Esse evangelismo em massa, que
o evangelista, ou seja, quem for estiver falando, vai falar para a multidão, para quem tiver, e as pessoas vão aceitar Jesus ali. Esse, em massa, é um evangelismo que eu penso assim, depois, a pessoa não vai parar para aconselhar ali na hora, ela vai simplesmente falar, as pessoas vão aceitar Jesus, vão se converter, e depois vão ser cuidadas por alguém, né? Mas é muito, muito comum esse tipo de evangelismo também, né? Hoje em dia a gente, na verdade, eu nem sei se acontecem cruzadas hoje mais, desculpa a ignorância, mas eu não sei, pelo menos aqui no Brasil, né? Mas acontecia muito, né? Eles falavam cruzadas. Hoje acredito que deve ser avivamento, esse tipo de coisa, né? Vai mudando o nome. E também hoje em dia usa-se muito a internet, né? Aqui na apostila não está nem escrito internet, não, mas a gente usa muito a internet, né, para evangelizar. Eu vejo testemunhos assim de evangelistas que eles falam que recebem mensagem, né, lá no Instagram ou no YouTube, de pessoa que fala assim que ia suicidar, mas aí viu a mensagem dele e aceitou Jesus e mudou de vida, enfim. Então a gente vê assim, o evangelismo em massa continua funcionando sim, né? E existe também uma questão entre evangelizar e ganhar almas. Por quê? Porque é o que eu falei, muitas pessoas ficam decepcionadas, porque elas falaram ali, evangelizou a pessoa, mas a pessoa não aceitou Jesus. Mas ela vai, não precisa decepcionar. Só faz o seu papel. Só faz o que o Espírito Santo direcionar. No momento que o Espírito Santo convencer ela vai aceitar. Porque o evangelizar, ele é a ação, né? É o processo, é o veículo, é o anunciar as boas novas. E isso só depende de nós, os nascidos de novo. Então, nós que nascemos de novo, temos esse papel, evangelizar. Nós vamos levar as boas novas para as pessoas. Bom, nós vamos orar por cura, nós vamos dar alimentos, nós vamos fazer, gente, o que o Espírito Santo mandar, o que tiver ao nosso alcance. Só que, qual que é esse objetivo do evangelizar? É ganhar almas para Jesus. Só que pode ser que aquilo não aconteça na hora, que aconteça depois, em outro momento. Então, nós não podemos parar, não podemos decepcionar. Depois eu vou contar um outro testemunho que aconteceu segunda-feira passada. E qual que é o papel do Espírito Santo nesse evangelismo todo? É convencer o pecador. Nós sabemos que quem é pecador é quem ainda não aceitou Jesus, ok? Quem ainda não é salvo, quem não confessou Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. O único e suficiente Salvador da sua vida. E qual que é o papel do ouvinte, da pessoa que está ouvindo a mensagem? Crer e confessar. Então, a gente fala, o Espírito Santo convence, a pessoa aceita. É isso. Então, se a gente pegasse nessa leveza de que é isso que é o nosso papel, tudo bem, vai dar certo. Eu, por exemplo, eu fiquei apaixonada com Jesus porque eu fui curada. Na primeira vez que eu fui à igreja evangélica, vamos falar assim, eu fui curada de um problema no útero. Eu não tinha aceitado Jesus ainda, mas eu fui curada. Eu aceitei Jesus depois. Com esse mesmo pastor que me curou, eu nem sabia que a igreja era dele, porque eu estava em uma cidade, na cidade onde foi o nosso encontro, o ano passado, eu estava lá, e morava em outra cidade. Passou-se os dias, eu fui à igreja, era próxima à minha casa, em outra cidade, era esse pastor, eu aceitei Jesus com ele. Quer dizer, nem foi com a minha amiga Renata, gente, mas quem o Espírito Santo usou muito para me levar a ter a coragem de entrar numa igreja, foi ela. Eu sei que esse galardão é dela. Gente, eu bati meu joelho aqui, eu tô fazendo essas caras porque tá doendo muito, tá? Tá sangrando aqui, mas tá bom, vai dar certo. Existe 3 alvos no evangelismo, que é salvar os perdidos,
São as pessoas que estão desenganadas, extraviadas, desagarrados, arruinados. Todo aquele que não é nascido de novo. Lá em Lucas 19:10 fala isso. O evangelismo é salvar perdidos, né? É salvar quem ainda não encontrou a luz, né? Vamos falar assim. Quem não encontrou Jesus ainda. Existem 3 parábolas em Lucas que cita esse exemplo, que lá em Lucas 15, onde ele fala das ovelhas perdidas, que ele larga as 99 que estão lá, seguras, e vai lá buscar a perdida. Isso é um exemplo de evangelismo. Outro exemplo são as 10 dracmas. Se ele perder uma, vai atrás, vai fazer a diferença perder uma dracma. E isso é em Lucas 15. Em Lucas 15 também fala que dos 2 filhos, que o mais moço partiu, né, e dissipou os bens e gastou tudo, e depois voltou. Então, o livro de Lucas, né, depois vocês podem ouvir ou ler, que ele tem muito exemplo, né, desse tipo de coisa, que o Senhor, ele não quer ninguém, que fique ninguém para trás. O nosso Pai não quer ninguém perdido. Ele quer todo mundo, né? O que Jesus fez na cruz foi para todos. Aí a pessoa escolhe, né? A gente apresenta para ela e a pessoa escolhe se ela quer ou não. Né? Um outro ponto do evangelismo, 3 alvos do evangelismo, é restaurar também as pessoas que estão afastadas, que estão longe do Senhor, também, né? Às vezes, gente, eu encontrava muitas pessoas na rua, eu acho que, nem sei se todos sabem, mas a maioria sabe, que eu já coordenei um projeto social aqui, que a gente resgatava, né, pessoas da rua e levava para a clínica de reabilitação. Gente, todos que a gente encontrava, todos, já tinham aceitado Jesus, de uma forma que eu não sei como, eles voltavam lá para os vícios, voltavam para as drogas, voltavam para a rua. Tinha muitos assim, que você começava a conversar da Bíblia, eles davam aula de Bíblia para a gente. Então, assim, o evangelismo vai nessas pessoas também, né? A gente vai nelas, dar o apoio, o suporte, né? Fazer elas lembrarem, né, de quem elas são. E também, outro ponto do evangelismo é edificar, né, os filhos de Deus, os cristãos, ensinando. É uma coisa que eu tenho para mim, assim, olhando para mim, que é o que eu mais faço. Mas isso, eu gosto que as pessoas aprendam. Estou falando de mim, tá? Que as pessoas aprendam, para elas caminharem sozinhas, para elas verem quem elas são em Jesus, sabe? Para elas verem como que pode ser a vida delas, o que Jesus tem para elas. Então, eu tenho uma tendência para essa pegada, né? Eu acho que eu não sou aquela que vai falar e um monte de gente vai aceitar Jesus, não tenho essa expectativa, embora não tenho expectativa nenhuma, gente, a gente nem pode ter expectativa, né? A Bíblia fala. Mas, assim, eu não tenho essa pretensão, vamos falar assim, mas de ensinar as pessoas como caminhar na palavra, desfrutando do que elas têm, é uma coisa que mexe muito com o meu coração. E ainda dá tempo? Dá. São 8h40, tem mais 10 minutos. Vamos falar 10? 20, né? Ai, gente, me perdi. Vocês me falam se eu estiver passando a hora. Por que nós devemos evangelizar? Primeiro ponto é porque Deus deseja que todo homem seja salvo. Então, se eu sou salva, eu quero levar a salvação para os outros, eu quero apresentar a salvação para os outros. Isso está lá em 1 Timóteo 2:4. Ele fala assim, deixa eu ler que eu não li nenhuma passagem bíblica ainda, né, gente? Coisa feia. Em 1 Timóteo 2:4, peraí. O qual Deus deseja que todos os homens sejam
salvos. Então, é um desejo, né? E 2 Pedro 3,9 fala assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam, demora, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, é o quê? Por que devemos evangelizar? Porque o Senhor deseja que todos sejam salvos. Então, como que eles vão ouvir se não há quem pregue, né? Então, cabe a nós falarmos. Outro ponto é porque é uma ordem imperativa do Senhor. Lá em Marcos 16:15, ele fala isso. Cadê, gente? E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, e tem outras passagens também que falam. Coríntios 9, Mateus 10 também falam. Então, outro ponto, porque é uma honra e um grande privilégio ser embaixador da parte de Deus. Isso é maravilhoso. É uma honra para nós sermos embaixadores do Senhor aqui na Terra. Representarmos Ele aqui na Terra. A gente representa o nosso Pai aqui. Outro ponto é porque vai haver uma recompensa. Eu vou ler para nós aqui, 1 Coríntios 3, do 11 ao 15, olha só. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta, se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, a qual seja a obra de cada um. O próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, olha só, se você está fazendo a obra sobre um fundamento, e esse fundamento edificou, você receberá um galardão. Que esse galardão nós vamos estudar lá em escatologia, tá? É a coroa que nós vamos, vai estar cheia de pedras, que nós vamos depositar aos pés do Senhor, tá? Uma outra questão é que o evangelismo, ele é uma condição para o crescimento do reino de Deus, para a expansão do reino de Deus, para o crescimento da igreja, que somos nós aqui na Terra, né? Então, a gente precisa evangelizar para que o reino venha. E nós vamos aprender também escatologia sobre o fim dos tempos, né? E uma das coisas é que todas as nações tenham ouvido sobre o evangelho do reino. Não é qualquer evangelho, não. É o evangelho do reino. É o evangelho puro e genuíno de Jesus, né? Outro ponto que eu tenho para mim, assim, que é o que mais move o nosso coração, é porque o pecador sem Jesus, ele vai para o inferno. Ele não vai ter a salvação. Então, a pessoa que não aceitar, que não confessar Jesus, ela não vai ter a salvação eterna. Além dela não viver o reino aqui, ela não vai ser salva para viver a eternidade com Jesus, né? Então, é uma das coisas assim, que pega o nosso coração, é isso, né? Porque no inferno, né, que é no Hades, há fogo que arde terrivelmente e não há volta. Lá é chamado de lugar de tormento. E lá a pessoa tem todos os sentidos. A pessoa ainda, ela tem a memória dela.
Sabe uma coisa que a minha professora no Rema de Aliança de Sangue, eu lembro da gente conversando, né, sobre o fim dos tempos e tal, que eu gosto muito desse assunto, e ela também. Aí ela falou assim, que o que mais vai ser doloroso para as pessoas que não forem salvas é elas lembrarem que elas tiveram a oportunidade. Elas lembrarem assim, tipo, as pessoas que convivem comigo e se por acaso nenhuma delas forem salvas, elas lembrarem assim, nossa, a Denise falava tanto, a Denise falava da salvação, falava do paraíso, e a gente não aceitou, entendeu? Vai ser um tormento eterno, tipo um remorso, um arrependimento eterno, porque não, eles terão a memória. Nós também, porque nós vamos entregar tudo que nós fizemos para o Senhor, né? Não vai ter perda de memória, não. Mas vamos entrar nisso agora, não, porque isso é lá para a escatologia. Um dos pontos de porquê do evangelismo, porque é sábio. Provérbios 10:30 fala assim: o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Então, é sabedoria ganhar almas para Jesus. O último ponto de por que nós devemos evangelizar é porque a seara é grande. Poucos são os ceifeiros, e ela já está pronta para a ceifa. Então, isso está lá em Mateus 9, né? E João 4 também fala. Então, nós devemos evangelizar porque tem muita gente. A seara é grande, muito grande. E os ceifeiros são poucos. Então, nós aqui, olha, que grupo enorme de pessoas, levando o evangelho para as pessoas, ganhando almas, né? Dá para fazer um estrago no inferno, tá? Muito grande. E uma outra questão que as pessoas sempre perguntam, vai dar tempo de eu falar assim, é onde que nós devemos evangelizar? É em todo lugar do mundo, né? Porque não tem por que não evangelizar em todos os lugares. De acordo com Jesus, nós devemos ser testemunhas. Ó, vamos ver Atos 1:8. Fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, não importa se você está lá nos confins da terra, lá no interior do interior do interior. Seja testemunha de Cristo lá. Jerusalém era, para eles, lá, era, né, a nossa cidade, a cidade deles. Judéia e Samaria era um estado ou país ou regiões próximas né, que eles tinham que ir, e os confins da terra é no mundo todo. Então é isso, para nós é pregar o evangelho no mundo todo. E onde que os discípulos evangelizavam? Ou nós hoje vamos evangelizar? Onde houver pessoas, gente, quer evangelizar na praça, evangeliza. Nos hospitais, nossa, nas prisões, nas escolas, no caminho por onde a gente passar, na academia, na consulta, na manicure, na moça da massagem, na cabeleireira, no oftalmologista, no médico, na consulta, onde a gente for. Nas igrejas, nas casas, tipo, se alguém te convidar para ir na casa, vai. Alguém te convidou, vamos tomar um café. Mineiro só chama os outros para comer, tá? Eu não sei, vocês moram em outros estados, mas aqui as pessoas são convidadas, vamos tomar um café. Gente, ninguém aqui te convida para ir na casa se não for para comer. Não existe isso aqui, tá? Tem um rapaz que eu preciso marcar uma reunião com ele, não tem nada a ver com, como é que eu falo? Com questões que precisa de café nem nada, é uma questão que eu preciso acertar com ele lá, negócio que ele precisa de, como é que fala, de plantar árvores no terreno dele, reflorestar lá, não é reflorestar,
É porque lá não precisa. Ele quer pegar uma área do terreno e plantar, ele quer fazer isso. Aí a minha amiga passou meu contato para ele, o que ele virou para mim e falou assim: ah, vamos tomar um café para a gente conversar sobre isso. Não. Gente, é reunião de trabalho. Quer dizer, eu ir no escritório dele, a gente conversar, não. Ele quer. Ah, é, Maria do Sul, tomar um chimarrão. Ele quer tomar. Vamos marcar para tomar um café. Beleza, eu nem tomo café, vocês sabem disso, mas eu vou tomar suco, vou tomar qualquer outra coisa. E é assim, aqui é assim. Então, te chamou para ir na casa tomar um café, senta, escuta e fala de Jesus. Evangeliza, ensina alguma coisa na Bíblia para aquela pessoa, sabe? Vai ali. Ninguém precisa sair de perto de nós, de estar conosco, sem ouvir, assim, pelo menos que Jesus é suficiente. No Pará é tomar açaí. Aqui em Minas também a gente toma açaí, batizado, né? Mas a gente toma, é isso aí. Mas o foco é o café, gente. Até eu que não tomo café, chamo as pessoas para tomarem café, tá? E não é. Aí a gente toma outra coisa, mas o convite é esse. Então é isso. Qualquer lugar que a gente for, a gente vai levar a palavra, tá? Mas nós não devemos entrar na prática de pecadores, tá? O que nós temos que ter esse cuidado. Nós vamos, mas não vamos entrar, porque quando a gente vai na pessoa que não tem Jesus, provavelmente ela vai ser uma prática de pecador. A gente vai, nós vamos ser luz, nós vamos ser sal, nós vamos apresentar Jesus sem precisar entrar na prática de pecado dela. E sem condenar. Né? Nós vamos ter esse feeling aí que o Espírito Santo vai nos dar, e nós vamos ser Jesus na vida dela, sem julgar, sem nada, só amar, só amando, mas vamos falar de Jesus para elas assim, né? Outra pergunta que pode ser que aconteça é quando nós devemos evangelizar o tempo todo, hoje, agora. Hoje é o dia da salvação. Que dia que é o dia da salvação? Hoje, agora, nessa hora. Estou sem relógio aqui, mas é nessa hora que é o dia da salvação. Todos os dias. Olha, enquanto a gente trabalha, desde que você não pare o seu trabalho ali, né? Não pode dar prejuízo para o chefe, tá, gente? Mas o seu trabalho, no cafezinho, ou alguma coisa, você está trabalhando, mas está conversando com o colega do lado, fala. Aí o colega está sentindo mal, você fala assim, eu posso orar por você? Né, para você ser curado, para essa dor ir embora, faça. Nós temos que estar disponíveis o tempo todo. Sabe uma oração que eu faço todos os dias? Que eu quero ser a Denise que o Senhor me deu para ser, que eu quero realizar os planos que Ele tem para mim naquele dia, que eu quero fazer a vontade dEle naquele dia, que eu quero viver o reino dEle naquele dia. Então, quando você fala isso, as coisas começam a acontecer. E aí você vai se preparar, você levanta de manhã, já faz sua oração em línguas, ó, para o seu espírito estar preparado para essas situações que vão vir acontecendo, né? O que muita gente fala, não estou preparado, gente. João também, Pedro e João também, eles não estavam preparados quando curaram o coxo, não. Você prega a palavra e fala e ora e pronto. Né? Você já levantou, fez sua oração ali. A pessoa chegou para você, você não precisa estar preparado. É tipo assim, eu treinei hoje eu estou de jejum, hoje eu estou de oração, é hoje. Não. Se a situação veio até você, a pessoa veio até você, libera o que tem dentro de você. É a porção que a pessoa precisa para aquele momento, tá? Uma coisa que é bom que a gente tenha, lá em 1 Pedro 3,15 fala, consciência de evangelismo. A gente precisa ter essa consciência de que nós somos embaixadores. Pensa comigo. O embaixador do Brasil que está lá na Alemanha, no caso eu, tá? Vou me usar de exemplo. Vai que, né? A palavra tem poder. Eu estou lá na Alemanha. Em algum momento lá na Alemanha, eu vou deixar de ser embaixadora do Brasil? Nunca.
onde eu for na Alemanha, eu vou estar com meu passaporte diplomático, eu vou estar com a equipe diplomática, no carro diplomático, onde eu for, eu vou ser embaixadora. Vou numa festa, vou como embaixador, a embaixadora do Brasil chegou na festa. É assim que funciona a vida do embaixador. Ele não deixa de ser em momento nenhum. Ele está o tempo todo preparado para representar a nação dele, o país dele. Ele não deixa de representar. E é o nosso caso. Nós nunca vamos deixar de representar Cristo. Nós nunca vamos deixar de falar do amor de Jesus, de falar de Jesus, da salvação para as pessoas. A gente precisa só ter essa consciência. E outro ponto aqui, sobre essa questão de quanto nós devemos evangelizar, nós devemos ganhar almas em qualquer oportunidade que a gente tiver. Gente, apareceu a oportunidade, vai lá e faça, não perca. Não perca. Isso está escrito lá em Colossenses 4:5, quer ver? Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Toda oportunidade que surgir, vamos aproveitar. Ok? São 8h56. Eu vou parar por aqui, porque a outra parte que nós vamos falar sobre as ferramentas de evangelização é bem grande, aí vai pegar o nosso horário, tá? Mas eu só vou dar um testemunho e vou passar a palavra para vocês, tá? Gente, eu estava falando com a Maria no início, aí depois vocês foram entrando, a gente até parou o assunto, porque a gente foi cumprimentar vocês. O Jaime, que é do projeto, que ele deu o nome do projeto Maravilhosa Graça, por causa de nós aqui, do nosso grupo, que é o projeto que ele tem com as crianças, que a gente ajuda, né, que a gente é parceira, base, graças a Deus, está fluindo. Eu vou dar um informe para vocês. Nós conseguimos registrar 35 crianças, conseguimos matricular as 35 crianças na escola para o ano que vem, né, que tinha que pagar uma taxazinha lá. Nós conseguimos comprar o fogão, o botijão de gás, nós conseguimos comprar a geladeira, nós conseguimos comprar um filtro, nós conseguimos comprar uma mesa, nós conseguimos dar de presente uma bola para cada criança, são 45, que eles pediram para o Jaime bola. Aí eu falei com o Jaime, dê a bola às crianças. Gente, vocês me conhecem, né? Quem aqui já me conhece sabe como é que eu sou com criança, né? Quer dizer, pela Maria Eduarda, leva tudo, inclusive meu coração. Então, ele conseguiu fazer tudo isso. Agora, esse mês já conseguiu comprar alimento que eu acredito que vai dar pelo menos até o início de dezembro, né? Graças a Deus. Mas tá ótimo, tá fluindo, mas a notícia mais maravilhosa que essa é que o Senhor entregou para ele uma igreja, um povo para ele cuidar. E ele vai começar agora o evangelismo, o ensino da nova aliança para os pais das crianças, para os adultos. Então, a igreja Maravilhosa Graça agora cresceu. Eu falo que nós somos uma igreja, que nós vamos abrir igreja. Agora nós somos uma igreja em Moçambique, na África. Ele começou hoje, o Kleberson, que é amigo da Maria, amigo do Rainer. Gente, eu não consigo falar o nome do Rainer. Ainda, mas vou conseguir. Fez contato com ele, eles estão conversando, o Kleberson está sendo suporte para ele, o Igor também, junto com a Elaine, que são pessoas aqui do Brasil, amigos da Maria, também, que são amigos do Jaime também agora, estão dando suporte para ele lá, ministerial e tal. E, gente, ele vai começar. Ele começou hoje o evangelismo. Ele saiu para a rua convidando as pessoas para aprender da nova aliança. Então, assim, às vezes a gente acha assim, gente, não está acontecendo nada aqui. Tá assim. Tá. No mundo espiritual tá. E nós não temos fronteiras. Eu não sei se vocês lembram de uma visão que o Reinhard teve. Eu não me lembro o ano agora.
para o ano, assim, que teriam pontos de luzes que seriam ligados. E é isso. Nós somos pontinhos de luzes que estamos ligados, sendo luz no mundo todo. Jamais imaginei um dia que, né, que a gente teria tantas. Você lembra, né, Denise? Exatamente. Vou ver se eu acho esse vídeo dele para a gente ver direitinho. Mas ele falou sobre isso, e agora nós temos a oportunidade de fazer parte, sabe? Agora nós temos, gente, a nossa igreja é fronteiriça agora. Pensa que maravilha, é isso que eu queria falar com vocês, a gente está muito feliz com o crescimento do evangelho. Elisa também lembra aí. Eu sei que é muito isso. Maria, aí eu vou deixar, gente, eu contei, eu parei com o evangelismo. Não parei, não. Quer dizer, olha só, na hora que a gente entrou, que a gente começou, já vou deixar você falar, tá, Maria? Quando a gente entrou na matéria do evangelismo, as coisas começaram a acontecer. Então, eu vou deixar uma tarefa. Todo mundo que está aqui vai ter que entrar na reunião da semana que vem. Semana que vem, que dia, gente? Dia 24. E dar o testemunho de um evangelismo que fez, hein? Tarefa de casa. Assim, contar para nós, ó, aconteceu isso, eu fiz isso, porque isso acende, gente, a gente, sabe? Acende a nossa fé, acende o nosso coração, tá bom? Eu acho que eu tinha outra coisa para contar, mas não estou lembrando, não, depois eu conto. Pode falar, Maria? Tô engasgada aqui, que tô emocionada, né, com a notícia. Como Deus é bom. Nossa, como Deus é bom. Jesus é maravilhoso, gente. Em saber que a gente está expandindo no reino a nossa igreja, né? Que eu fico tão feliz. Ai, tão grata ao Senhor Jesus por cada um de vocês aqui também. E as conexões e tudo. Jesus está fluindo, gente, está fazendo e está alcançando essas pessoas através de nós. Então, eu fico muito feliz com isso, isso é fruto. Então, não pensa assim que, eu não faço nada para o reino, eu vou lá, escuto a reunião de segunda-feira, ou muitas críticas, não é igreja, reunião online na igreja. É sim, gente, a nossa igreja é sim. E eu fico muito feliz com isso, grata a Jesus. E, e eu quero dizer para vocês que esse desafio, né, que foi feito da gente evangelizar, não tenha medo, sabe por quê? Porque a gente só faz. Vou dar um testemunho bem rapidinho, assim. Porque também tenho as dúvidas que vocês têm, muitos aqui, tipo, vou ajudar com o quê? Vou fazer o quê para, até mesmo no projeto, né? Tipo, não tenho dinheiro, tanto dinheiro para mandar para lá, para as crianças, porque a gente tem vontade de fazer tudo. Eu não sei vocês, mas eu, gente, eu tô assim, ó, aqui em casa, graças a Deus a gente tem assim, né, bastante fartura e tal. Então, quando eu olho assim na mesa, um monte de comida, eu me lembro deles lá, eu digo, Jesus, aqui tem tanto, eu sei que lá também tem. Então, tem dia que eu não consigo nem comer, gente, nem encher a pança do jeito que a gente me enchia, assim, porque eu dizia, né? Por que que eu vou encher a pança desse jeito se lá eles não enchem? Então, eu tô desse jeito. Mas, e esse testemunho que eu quero contar é porque quando foi colocado o videozinho lá da Maravilhosa Graça, eu falei no meu íntimo do coração, assim, o Espírito Santo, eu queria tanto fazer mais por eles. Mas na minha cabeça era o financeiro, de dar mais, né? Dinheiro para ajudar, para comprar comida e tal. Eu falei, mas se eu conheço meu coração, vou fazer o quê? Mas eu vou compartilhar, vou botar no story. Ai, gente, o Espírito Santo falou assim, ó, só faz, Maria. Eu só preciso que tu coloque. É comigo. E eu fiz, gente. Eu coloquei no story. De repente, depois de 10 minutos,
o pastor Kleberson, lá da, da Igreja Mai, lá de Curitiba, disse: como é que é isso, Maria? Gente, meu coração parece que sai pela boca, porque eu só coloquei, e ele já, como é que é isso? Aí já veio um outro lá, também tá perguntando como é que é e tal, minha família tá perguntando, e o mais importante, gente, muitos não sabem, mas a Denise sabe da situação aqui com meu esposo, né? Em relação a isso, enfim. Ontem, na nossa oração, que nós oramos juntos todas as noites, ele colocou em oração esse projeto. E disse: Senhor, coloca pessoas para conectar, para ajudar nesse projeto do Jaime lá na África, o filho da Maria. Ele disse assim, e eu fiquei tão feliz, porque está mexendo com ele também. Então, eu só publiquei, eu evangelizei assim, colocando no status, e já entrou o pastor, ele ficou super empolgado, e ele tem várias conexões, e ele conhece o Reinhard, então eu sei que vai crescer, mas a gente só está disponível. Só vai e faz. Não pensa que é no poder de vocês, ou quem vai evangelizar, mas se tiver dor de cabeça eu vou orar com eles, e se não curar, não é teu o poder, tu não é o remédio, só é o contato. A cura é Jesus, é Ele. Então só faz, deixa lá, que o Espírito Santo aqui, que faz tudo, só coloca, só fala, só contata. É isso. É, quando a gente começou, né, a orar por esse projeto aí, que eu entrei bem depois de vocês, assim, eu comecei a orar acerca disso. Eu falei: Senhor, eu quero ver, não é 40 crianças, eu quero ver 1.000 sendo atendidas ali em Moçambique. Eu quero ver, sabe assim, você começa assim a imaginar. Eu falei: Senhor, assim, a construção de um orfanato naquele lugar, né, para resgate das vidas, tudo, né? E eu vou dizer uma coisa, no dia que, teve um dia aqui no Maravilhosa Graça, eu já testemunhei para Denise, que tinha acontecido um monte de coisa acerca das pessoas, das primeiras que entraram, né? E eu lembro que eu estava lavando roupa, daí eu falei: Jesus, chegou o tempo de fechar? Acabou, cada um voltou já voltou, né, para a igreja, as coisas estão abrindo. Então, hoje à noite eu encerro. E eu fecho aqui o lugar, porque se tá todo mundo bem, falei assim, porque quando eu abri, estava tudo fechado, né? Quando o Senhor colocou no meu coração, era para a gente partilhar a palavra, porque ninguém tinha para onde ir. Estava tudo fechado, as igrejas não estavam se reunindo, e foi uma bênção, né? Então, daí naquela primeira turma lá, eu um dia eu orei, eu falei, não tinha mais ninguém, né? Tava entrando uma pessoa, às vezes entravam duas. E daí naquela noite eu falei assim, naquela tarde eu falei assim: Senhor, se é para fechar, eu falei para o Senhor, eu tô livre, porque não é obra, não é minha. Então está todo mundo bem, todo mundo achou, né, o lugar que vai ficar. Então, amém. Naquela noite, a primeira pessoa que entrou, ela, e eu tinha orado, eu falei: Senhor, eu encerro hoje, então, com quem entrar eu falo, ó, cada um já está num lugar, então a gente pode fechar por aqui. Naquela noite, a primeira pessoa que entrou, ela falou assim: antes de começar essa reunião, eu quero dizer que aqui eu encontrei uma família. E o Senhor falou assim: entendeu? Fica quieto, então, você não vai fechar coisa nenhuma. Jesus, e saber que agora tem uma igreja maravilhosa, graça. Gente, sabe, porque foi o Senhor que me deu esse nome. Eu tenho certeza, porque eu falei: Jesus, assim, quando eu encontrei a maravilhosa graça do Senhor, isso mudou minha vida.
Eu tinha mais de 30 anos com Jesus. Mas entender essa obra consumada da cruz, esse poder dessa obra consumada da cruz, é coisa extraordinária, né? E assim, e poder, assim, amar as pessoas, né? E muito sem a gente conhecer, né? Não ter dado um abraço nem nada ainda. A gente já está não sei quantos anos junto e não ter podido ver ao vivo, né? E mesmo assim continuar conectado, isso é obra do Espírito Santo, não tem como contestar, né? E tanto que assim, eu não entrei acho que em nenhuma reunião ainda, que participou já a minha esposa dele, eu não entrei em nenhuma ainda, né? Que eles participaram. A primeira vez que eu li sobre o projeto Maravilhosa Graça, eu parei assim, eu falei assim, não estou entendendo o que significa Maravilhosa Graça, projeto, o que é isso, né? E, gente, o Senhor é lindo, né? O Espírito Santo, ele é maravilhoso, né? Assim, é tremendo. E ainda está fazendo conexão com pessoas que sabem agir nisso daí. Porque se ele estiver em contato com o Reinhard, o orfanato vai sair. Que ele já tem tudo como que funciona isso daí, né? Então, nossa, Deus, Jesus é lindo demais, lindo demais. E acerca do evangelismo, eu tinha até marcado uma pergunta, mas eu acho que dentro do que você falou, você respondeu. Porque um dos ministérios ele tem o projeto de construir orfanato, glória a Deus. Já estou orando por isso. E vai vir recurso, eu tenho certeza disso, que vem do céu recurso. Que o Senhor é dono do ouro e da prata e o Senhor se importa com os órfãos. Está na palavra. Então, por causa da bondade de Deus, o Senhor, que é o salmo lá, agora eu esqueci qual é o salmo, mas tem um salmo que fala assim, que o Senhor faz por causa da sua bondade, né? Então, o Senhor ama aquelas vidas. E com relação ao evangelismo, existe um ministério que é do evangelista, certo? Nesse ministério do evangelista, uma coisa que eu creio, assim, que a gente detecta o evangelista é quando ele está em qualquer conversa e o fim é a cruz de Cristo. Ele não escapa disso. Ele pode estar falando de coxinha. A coxinha vai levar a cruz de Cristo. Então, aí é diferente, eu acredito, né? Depois a Denise me corrige se eu estou errada. Mas eu acredito que é diferente do ide que o Senhor falou, né? Porque isso daí é um ministério que é plantado dentro do coração da pessoa e ela tem isso. Faz parte, é um dom que ela recebeu, né? De ser evangelista. Ele é um ministério, mas está ligado a um dom que Deus deu para ele em qualquer coisa que ele enxergue ou que seja conversado, ele vai levar para esse lado da cruz de Cristo, de que o Senhor veio para salvar. Agora, esse ide, né, para levar as boas novas para todas as pessoas, ele diferencia, eu acredito, né, no que a Denise falou, de que você leva as boas novas, mas nem por isso a pessoa vai chegar a ser confrontada a ponto de... Ele é uma semente lançada. Então, essa semente, ela pode, com uma outra pessoa, ela pode ser regada, e aí vai acontecer de num dia virar fruto. Né? Eu sei quem pregou para mim com 15 anos, e ela mais ou menos me obrigou a aceitar Jesus, foi mais ou menos assim, entendeu? Ela com 15 anos, ela deu um jeito, assim, eu não ia sair do carro enquanto eu não falasse que eu aceitava Jesus. Então, eu fui obrigada a aceitar Jesus, né? Não tive mudança de vida dos 15 anos até os 19, que foi quando realmente eu me entreguei a Cristo. Mas a semente foi plantada naquele carro, num fusquinha fechado, que ela mandou fechar todos os vidros, porque era só entre nós e não era para prestar atenção em mais nada para fora. Eu fui obrigada a aceitar Jesus. Então, mas eu sei que o fato de eu ter aberto a minha boca e confessado, deu abertura para o Senhor tratar com o meu coração.
demorou, mas teve uma abertura, né? Então, então nesse ID, eu acredito que é assim, é você não perder a oportunidade, que é uma coisa que é uma coisa que a gente precisa ter a intencionalidade de não perder a oportunidade. E não é fácil, né? No tempo que eu estou vivendo hoje, eu vejo que muitas vezes eu estou pensando muito mais naquilo que está acontecendo à minha volta, né? Com relação aos problemas que eu tenho que resolver, e tem passado milhões de oportunidades que eu falo, nossa, Jesus, devia ter falado e não falei. Por quê? Porque eu estava preocupada com coisas que estavam acontecendo ali e que eu tinha que resolver o negócio lá e a oportunidade foi, né? Eu sei que o Senhor deu, sei que o Senhor vai alcançar aquela vida com outra pessoa, mas essa intencionalidade de não perder a oportunidade, ela é uma coisa que ela precisa ser instigada dentro do nosso coração, né? Ela tem que ser instigada para você não olhar para si mesmo e entender, né, o outro. Eu vou dar só um breve testemunho, que foi uma coisa que eu comecei a orar acerca disso. Tem um missionário que nós vimos, acho que foi no Instagram que o Marcelo viu. Ele foi entrevistado saindo do aeroporto. Está voltando para a Tailândia, ele é missionário na Tailândia, a família dele é missionária na Tailândia. E aí, o rapaz que faz essas entrevistas dentro do aeroporto, ele perguntou, falou para onde que ele ia, o que ele fazia, tudo, né? E ele disse que ele era missionário na Tailândia, ele estava voltando para lá, e daí o cara, tipo, se interessou, falou assim, mas você faz o que lá? Então, ele resgata, ele cuida de refugiados, ele cuida das crianças refugiadas, porque a maioria delas, os pais foram para a guerra, foram mortos, e eles esperam a volta dos pais, e eles não voltam, né? E eles ficam, pelo que eu entendi, eles ficam numa zona lá que o estrangeiro não entra. Então, eles levam, tipo, até a porta do lugar, comida, e tem que voltar para trás, porque eles não podem ficar lá. As crianças ficam sozinhas. E aí ele estava contando daí ele contou que o pai dele conseguiu entrar numa dessas escolas onde estavam essas crianças refugiadas e tinha sido aberto um bombardeio para aquele lugar. E o filho ficou sabendo, mandou recado para o pai, não sei de que jeito que eles se comunicaram, mas ele avisou, ele falou, sai daí, porque eles vão soltar a bomba. Daí ele falou assim, eu quero saber quem vai vir buscar as crianças. Ele falou assim, as crianças não podem sair. Se você, só que pai, assim, já foi, como é que fala? Já foi deliberado o negócio lá, né? Eu sei que assim, e daí ele falou assim, o senhor sai daí. Ele falou assim, mas as crianças não vão poder sair? Ele falou, não. Ele falou assim, então eu também fico. Daí ele falou assim, naquela hora, ele falou, Deus mudou uma chave dentro de mim. A gente não vive nessa terra por nossa causa. A gente vive para plantar o reino de Deus. Naquela hora, meu pai mostrou assim, a vida das crianças vale tanto quanto a minha. Então, o Senhor me guarda, vai guardar as crianças também. Daqui eu não vou sair. E isso daí é que tem que ferver no nosso coração, né? Que é o que a Maria falou. Eu vou me empanturrar, mas lá eles têm uma refeição por dia, né? Então, eu tenho orado acerca disso. Eu falo, Jesus, eu sei que o Senhor é o provedor de todas as coisas, a gente tem visto. Eu creio que o Senhor operou um milagre, no sentido de tudo acontecer nesse mês. Eu não sei como que ele. Eu até falei para o Senhor, como que ele vivia antes? Como que ele se virava antes para fazer tudo isso? Né? Então, nesse mês, se a gente for olhar a condição que ele estava um mês antes atrás, para o que o senhor fez agora, é uma coisa assim, dentro do país que ele vive, é uma coisa extraordinária, né? Ele ir na loja e comprar tudo que ele comprou para trazer para as crianças, sendo que eu não sei quanto tempo que ele cozinhava com aquelas duas pedras lá debaixo do tacho, não tenho ideia de quanto tempo já fazer isso. Então, eu falei, Senhor, assim,
eu creio que são esses milagres que vão fazer com que as pessoas enxerguem Jesus ali, né? Então é por isso que eu creio que, assim, o que veio no meu coração, que vão ser entregue crianças para ele cuidar. Por isso que eu estou falando do orfanato. As pessoas vão ver Jesus como aquele que provê. Então eu vou falar assim, ó, nós estamos entregando essa criança porque ela precisa de cuidado, a gente entende que você que vai cuidar. Né? Então a gente precisa orar também para o Senhor, assim, eu sei que o coração deles, a gente já olha que é um coração doador, mas que o Senhor, assim, coloque no coração deles, assim, que eles têm suporte para isso, para eles não temerem, né? Eles têm suporte para isso, porque eu acredito que vai crescer muito, né? Eu creio que vai ser referência. E o dia que eu fiquei sabendo que chamava Maravilhosa Graça, eu falei, Jesus, como assim? Sabe assim, começou com duas pessoas e tá indo para fora, né? É uma coisa assim, é lindo demais. Por isso que a gente fala, não depende da gente, né? Não tem nada a ver com a gente, tudo a ver com Jesus. Elisa, pode falar, querida. Boa noite, amados. Hoje já estamos já em pleno vapor, essa energia maravilhosa do Senhor. Mas, e hoje eu estava ouvindo também Marcos, e é uma passagem que me pegou desde o início da conversão, e eu, como um bebê na fé, vamos dizer assim, me entregaram essa passagem aqui, que é de Marcos 14 até o 20, mas eu vou só vou falar, não vou ler não. Essa passagem aqui é quando Jesus tinha ressuscitado e apareceu para os discípulos. E esse cara meio assustado ali, né? E Jesus deu uma ordem para eles: ide e pregai o evangelho. E aquele que crê e for batizado será salvo. E esses sinais seguirão os que crerem. Falarão novas línguas, expulsarão demônios, curarão os enfermos. Então, foi a promessa que Jesus entregou para eles ali. E quando foi entregue para mim, eu e o Antônio junto, a gente foi expulsando demônio sem saber de nada. Pô, tá falando aqui, eu criei e fui batizado, então eu posso fazer. Então, hoje, trazendo para esse estudo de hoje, nesse entendimento, como a Renata colocou, a gente tem que ser intencional. E colocar à disposição. Eu já vi a diferença, assim, grandemente. Quando eu vou sair, por exemplo, e falo, Espírito Santo, estou à disposição, eis-me aqui. E aí parece que liga um alerta, você fica sintonizado. E o Senhor vai enviar algo para acontecer. E é onde você for, como a Denise colocou, você está fazendo compra, você está no banco, você está passeando na praça, tomando um açaí, um café, Deus vai enviar alguém ali. E é surreal, do nada, assim, como que a pessoa nunca me viu e está contando a vida dela toda para mim? E aí a Espírito Santo daí tá perguntando, Espírito Santo, o que você quer que eu faça? E às vezes a Espírito Santo fala, só ouve. Conta tal história, dá um abraço, dá um recurso financeiro. Então é o Espírito Santo que vai direcionar o que a pessoa precisa. E quando eu saio e não faço essa oração, é como a Denise colocou o livro de Atos, né, no PTS, a gente estuda, todo o curso a gente estuda o livro de Atos, mergulha no livro de Atos e coloca em prática. E aí tem essas questões da gente ser intencional nesse sentido, ficar sintonizado. E às vezes o Espírito Santo vai dar sonho, visão. O que é? Levanta e vai no mercado. Eu já contei aqui para você. Levanta e vai na casa de fulano. Ah, vai vir alguém na sua casa e vai acontecer isso e isso. Então é maravilhoso. E quando eu saio e não faço essa oração intencional, vem aquela coisa assim, aquela dúvida, não é do Senhor? Mas, tipo assim, não orei, aí depois eu não faço e vem aquela certa culpa, né? Era do Senhor e eu não fiz. Então, à medida que a gente vai
ficando intencional e se rendendo ao Espírito Santo, a voz dele vai ficar nítida. E essa prática, e se fizer, se acontecer, e se não acontecer, o problema não é meu, é do Senhor. E é até um ponto que eu gosto nessa questão de trazer para mim que eu não sou capaz de curar, de libertar, de fazer nada, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Eu sou só um instrumento na mão dele. Então eu trago esse exemplo assim sempre para mim me colocar que não é sobre mim. Não é eu que curei, não é eu que sou poderosa. É o Senhor através de mim. Então eu me apego nisso. E nem é meu, mas eu vou contar aqui que me alegrou muito na cidade da onde eu vim. É uma cidade pequena, acho que não chega a 50 mil habitantes. E, assim, quando a cidade é pequena, todo mundo sabe da vida de todo mundo. E nessa cidade, tinha uma senhora, uma mulher que... Eu não sei qual o termo se eu colocaria, mas eu vou colocar assim. Ela era uma prostituta, que Provérbios fala da prostituta e da mulher adúltera, né? Eu vou colocar prostituta, por quê? Não, prostituta não, adúltera. A prostituta, ela usa a prática para ganhar dinheiro. E a adúltera não, é para destruir família, né? Então, essa mulher estava nessa condição de destruir famílias. Ela influenciava vários homens da família na cidade e fazia levar ao adultério. Essa mulher gerou uma filha. E essa filha cresceu e foi para o mesmo caminho. E essa filha veio ter um filho, homem. E o Antônio tem muito dessa questão do filho órfão, né? E esse menino cresceu, chegou a brincar com os meus meninos uma vez, e o Antônio evangelizou ele desde pequenininho. E a última vez que o Antônio falou com ele, acho que estava com seus 17 anos, o Antônio reforçou o evangelismo ali para ele, falou sobre o namoro, que era para ele se resguardar, né? Porque a avó, a mãe veio daquela vida, ele podia se esbandar, né? E aí, acho que agora ele está com 20, acho que é da idade do Neemias, acho que 26 anos. E o Antônio está viajando e alguém encontrou com o Antônio e falou assim: você viu que está falando de você? Ele falou: o que está falando de mim? Fulano, o nome do menino é Otávio. Você viu o que aconteceu com o Otávio? Ele foi para Belo Horizonte, foi para o seminário, se tornou pastor, e ele está testemunhando e falando quem plantou na vida dele foi você. Casou, está com a família dele. E eu falei assim, que maravilha, né, de saber disso, né, que o histórico dele era para ser uma vida toda torta. E ele encontrou Jesus nesse caminho. E aí, trazendo para o último estudo, nós falamos de regar e plantar, né? E aí a gente tem que trazer isso para a gente, não se preocupar, não, eu tenho que ganhar, né? Aqui está falando, aquele que crê e for batizado. Se a gente tem esse privilégio, é maravilhoso, já tive isso. Mas muitas das vezes, nós estamos jogando semente. E vai vir outro para regar. E muitas das vezes nós estamos regando a semente que alguém já plantou. E aí, como a Denise falou que vai falar dos 5 ministérios, eu acho maravilhoso, porque, assim, não vou falar de todos aqui, mas vou especificar o pastor. Porque qual a função do pastor? É tirar as ervas daninhas de volta da semente para a plantinha crescer, respirando, recebendo a luz do sol. Então, cada ministério tem uma função. E eu creio que o evangelista tem muito mais de se jogar essa semente, né? Que joga e vai embora. E outro tem que vir regar ali, outro tirar a erva daninha, enfim. Então, assim, é maravilhoso, né, esse tema, e a gente tem que trazer esse pra gente, né, no nosso coração. E acho que Lucas 10:2 vai estar falando, né, pra gente estar orando para o Senhor da Seara, que envia os seus filhos. Então, a gente pedir ao Senhor que abra nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, nossos
E aqueles ainda que estão, né, ainda não despertou, mas que vem a desejar de ser mais um ceifeiro na seara do Senhor. É isso. Nossa, Elisa, que lindo, né, esse testemunho do rapaz. Gente, que maravilha, tá vendo? Eu falo com a minha amiga Renata também. Eu falando com ela do projeto, de tudo aqui, aí eu falo com ela, olha, você tem crédito nisso, né? Ela fala assim, quem diria, né? Duas malucas, assim, que não tinha perspectiva nenhuma desse negócio de Jesus hoje. Ué, é Jesus, é assim. Ai, gente, eu esqueci de falar outra parte. Vocês conhecem Maria Eduarda? Ela chega quinta-feira, né, da viagem à Europa. E ela está apaixonada com as crianças do projeto e as crianças com ela. E agora ela quer construir uma brinquedoteca para as crianças. Aí ela já tem a prima dela que é arquiteta, vai fazer o projeto, ela vai fazer a campanha. E ela quer que a biblioteca chama Biblioteca de Jesus. Tem que ter um arco-íris nos tons pastéis. Eu achei isso tão lindo, porque a gente vê o resultado do que a gente está plantando nas nossas crianças. Ela vai fazer sozinha, ela vai fazer a campanha dela com as pessoas lá, ela já tem parceiros para ajudar. E aí eu tô assim com o Jaime, Jaime, a igreja vai ter salinha das crianças, porque enquanto os adultos estiverem no culto, vai ter alguém com as crianças ensinando e elas lá. E a gente já tem mais de 50 livros infantis, a gente já tem um monte de coisa para mandar. Assim, tá a coisa mais linda o que está acontecendo por causa disso aqui, ó, da gente reunir, da gente crer, da gente orar.